Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Bom dia! Nesta terça-feira. Bom dia! Vamos lá! Vamos começar a nossa segunda live da semana, a primeira semana do ano. Recebi algumas mensagens interessantes por e-mail, falando que ninguém tinha pensado em fazer esse tipo de planejamento antes, e que é importante realmente a gente começar a pensar em planejamento antes de partir para a ação. Então, eu fico feliz que vocês pensem da mesma forma. Bom dia, Charlize, Paloma, Bianca, Priscila, Luiz Gustavo, Henry, meu querido, Albert, Gisele, aí já começa a aparecer muita gente, eu já não consigo falar aqui também no YouTube. Bom dia, pessoal. Bom, então, no encontro de ontem, como vocês sabem, eu já vou direto ao ponto, eu não sou de ficar enrolando muito, vocês sabem que eu não sou de ficar enrolando muito, né, nos meus vídeos, nos meus conteúdos. Então, vamos lá. Ontem, eu dei umas ideias para vocês, porque eu acho que é interessante a gente começar essa primeira semana do ano já falando sobre planejamento mesmo, né? E não adianta a gente pensar só em planejamento estratégico da empresa se a nossa vida está uma bagunça, se a nossa vida está uma zona, se a gente não consegue ter tempo para nada. Então, hoje, o tema de hoje é a rotina que liberta. É óbvio que eu vou ficar sempre dando muitos exemplos relacionados a mim mesma, mas o que eu percebo é que quem tem noção do próprio dia, do próprio tempo, consegue usar esse tempo de uma forma mais eficiente, né? Então, hoje eu vou dar algumas dicas do que eu faço, de como eu organizo o meu tempo, para ajudar vocês. Ontem eu falei para vocês selecionarem 10 objetivos pessoais, 10 objetivos profissionais, organizar esses objetivos. Oi, gente! Já começam a dar os oizinhos aqui. Eu pedi para vocês organizarem, então, no mínimo 10, né? 10 objetivos pessoais, 10 objetivos profissionais para 2021. É óbvio que o ideal é que a gente tenha vários, né? Que a gente vá sempre criando novos. Se quiser fazer a cada trimestre. Eu, por ter trabalhado em empresa de capital aberto, eu funciono muito por trimestre, né? Então, eu funciono muito por 4 tris, porque na minha cabeça faz muito sentido. Mas pensa aí como é que é uma forma que organiza melhor a sua cabeça. Acho que a gente falar sobre 10 objetivos pessoais, 10 objetivos profissionais, tá bom para a gente começar. E aí eu falei para vocês ordenarem, então, esses objetivos em um ranking de prioridade. O que era mais importante para vocês, né? Então, eu até comentei o exemplo, perder os quilinhos do Natal, estudar alemão, no meu caso, ou coisas maiores, né? Aumentar a quantidade de empreendimentos durante o meu ano, começar a atuar em outras regiões, fazer incorporação em outras regiões, enfim. Depois eu falei para vocês fazerem uma análise SWOT, né? Porque a gente precisa entender como é que a gente está em relação ao atendimento desses objetivos. Às vezes a gente sonha com uma coisa e nem percebe que a gente está precisando trabalhar, né? Está precisando melhorar as próprias capacidades para poder conseguir esse objetivo. E aí, hoje eu queria falar sobre uma coisa que eu acho muito importante, que é a gente colocar o pé no chão e realmente planejar a nossa vida de uma forma mais realista foi ótimo, mais realista, que são as metas SMART, né, que é quando a gente analisa cada coisa que a gente quer fazer e a gente coloca isso de um ponto mais formal, né. E aí, ontem eu citei rapidinho o que era essa meta SMART, eu gosto muito de usar essa meta, porque essa letra, o nome da meta, né, SMART, S-M-A-R-T, significa S, eu não vou falar inglês, tá? Vou falar já traduzido para o português. Ela tem que ser clara e objetiva, então não adianta falar assim, eu quero aprender um idioma em 2021. Não, eu quero terminar o nível A1 e A2 até dezembro de 2021 do alemão. Que eu tenho que definir de forma clara e objetiva o que eu quero. Ela tem que ser quantificável, né? Então, eu quero aprender alemão e eu quero aprender o nível, no meu caso, eu quero aprender o nível B2.
Então, eu quero aprender alemão no meu nível B2. Eu quero finalizar o nível B2 até 2021. Ela tem que ser alcançável, então não posso virar e falar assim, eu quero estar fluente lendo livros de filósofos alemães até o final de 2021. Chora, né? Você não vai conseguir. Então, tem que ser uma meta alcançável, uma coisa realista. Tem que ser relevante, né? E aí, eu acho que é uma coisa muito particular, quando falo relevante, é o que vai realmente acrescentar algo na sua vida, vai melhorar alguma coisa na sua vida. E eu acho que isso é muito pessoal, então, para mim, às vezes, uma coisa importante para mim seja aprender, fazer um curso de culinária vegana, ou entrar numa academia, porque eu estou com um nível de estresse alto, ou, enfim, cada pessoa vai ter essa meta, essa relevância vai variar de pessoa para pessoa, e temporal, ela tem que ter uma data. Então, quando a gente fala sobre meta SMART, o que eu acho legal dessa meta, para cada um daqueles objetivos que a gente tinha, profissionais e pessoais, se a gente traça essa meta SMART para cada um desses objetivos, eu sei exatamente o que eu vou conseguir concluir em 3 meses, em 6 meses, né? E por que isso é importante? Porque você começa a ter noção de que 10 minutos, o que eu faço em 10 minutos? O que eu faço em 20 minutos? O que eu faço em meia hora? E você começa a criar pacotinhos dentro da sua vida para alcançar essas metas. Então, eu vou dar um exemplo agora voltado para o nosso mercado. Eu quero trabalhar com empreendimentos comerciais de alto padrão e eu não sei absolutamente nada sobre isso. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Buscar informação sobre o assunto. Só que se a gente falar em buscar informação, é uma coisa muito vaga, né? Eu falar, eu vou buscar informação sobre empreendimentos comerciais. Não tem início nem fim essa atividade. Então, eu preciso, primeiro, eu vou levantar quem são os maiores players do mercado sobre empreendimentos comerciais, quem são os melhores do Brasil ou do exterior. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou estudar esses empreendimentos, essas empresas. Em quanto tempo? Eu vou dedicar 30 minutos toda sexta-feira de manhã. E aí eu vou estudar empresas que trabalham com empreendimentos comerciais. Mas se eu estudar toda sexta-feira meia hora, eu vou levar um tempo maior para aprender, né? Então, o que vai diferenciar? Quão importante isso é para mim? Quão importante é para mim aprender alemão? Quão importante para mim é aprender sobre o mercado corporativo de empreendimentos comerciais no Brasil? A partir do momento em que eu tenho essas 10 ideias esses 10 objetivos profissionais, esses 10 objetivos pessoais, e eu ranqueio eles em escala de importância, eu sei exatamente o que eu preciso, o que é importante para mim, a partir desse momento, eu consigo saber aonde eu vou alocar o meu tempo. E o meu tempo, pelo menos para mim, é o meu recurso mais escasso. E é o meu recurso mais caro. Dá para disponibilizar, sim. Depois você dá uma olhada no no YouTube, que a live vai ficar lá no YouTube, tá? As pessoas estão fazendo umas perguntas aqui. Bom, então, quando o meu tempo é a coisa mais escassa que eu tenho, vou voltar para o meu caderninho, você sabe que eu faço muita anotação. Eu vou criar uma agendinha simples. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu vou colocar nesse tempo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho filho, não, estou dando um exemplo geral, né? Você tem filho, você tem marido, você tem participa de algum trabalho voluntário, você tem 2 empresas, você tem, né, jornada dupla. Então, você tem que criar o que você não pode mudar, a sua rotina de trabalho, só que dentro dessa rotina, você tem que colocar como você vai atender a esses 20 objetivos que você citou lá atrás, que você pensou lá atrás. Então, como é que eu organizo o meu tempo? Eu tenho uma rotina quase militar. E aí, algumas vezes quando eu falo isso, que eu tenho uma rotina militar, tem gente que torce o nariz, fala, nossa, rotina, né? Gente, por que o tema dessa live de hoje é a rotina que liberta? Porque vocês vão descobrir que eu sou uma pessoa que trabalha muito, mas eu não trabalho todo dia. Eu escolho o dia que eu vou trabalhar. E eu não trabalho de 8 às 18. Ontem eu trabalhei até 10h30 da noite. Cada dia eu escolho a forma como eu vou desenvolver a minha rotina. Só que tem uma parte da minha rotina que não muda. Nunca. Qual que é essa parte da minha rotina? Tudo que eu faço até 11 da manhã.
todos os dias. Todos os dias. Sábado, domingo. E aí, quando eu falo assim, 11 da manhã, no sábado pode ser até 1 da tarde. Então, eu vou explicar um pouquinho. Quando você traça seus objetivos, seus 20 objetivos, vou sempre falar desses 20 objetivos, 10 pessoais, 10 profissionais, e você diz o que é importante para você, a partir desse momento, você começa a criar prioridades dentro do seu dia. Então, quando você acorda, você já tem uma lista do que você precisa fazer, tanto pessoal quanto profissional. E aí, o importante é você começar a entender que se o meu objetivo ele é um objetivo grande, às vezes a gente olha para o objetivo. Quando eu fiz MBA na FGV, eu tive um professor muito bacana que ele falava sobre negociação. E ele falava o seguinte, ele falava assim, quando apareceu o gorila na sua frente, o problema, a situação, o desafio, fatia o gorila em vários miquinhos pequenininhos, vai dando peteleco em todos os miquinhos, um de cada vez. Por quê? Se eu falo, eu tenho que ler um livro de 400 páginas, ou se eu falo, eu quero ler 30 livros por ano, você olha para os 30 livros por ano e dá preguiça. Você fala, ai. Ou quando eu falo, eu quero fazer 23 cursos em 2021. Você olha e fala, não, vou começar semana que vem. Ah, não, gente. Até eu começar a fazer esse curso, vai me dar muito trabalho, vai me dar muito tempo. Então, o que eu aprendi? Começa com 10 minutos. Tudo. Comece com 10 minutos. Eu medito todos os dias, só que eu medito 1 hora por dia. Quando eu comecei meditando 10 minutos por dia. Hoje eu medito 1 hora por dia. E depois, se vocês tiverem interesse, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Quanto mais coisa eu tiver para fazer, mais eu vou meditar, porque é o contrário. Para eu ter essa energia que eu tenho, essa disposição, eu preciso estar com a mente clara, a mente limpa e o meu foco muito afiado. Então, como é que eu funciono? Eu acordo de manhã, faço minha meditação. Depois da minha meditação, eu tomo um balde de café e eu vou fazer alguma atividade física. Ou eu vou para a esteira, ou eu vou correr na rua, ou eu vou fazer algum aplicativo. Se quiser, eu dou dica de aplicativo gratuito. E aí eu vou cuidar primeiro eu cuidei da minha saúde mental, depois eu vou cuidar da minha saúde física. Então, eu vou fazer alguma atividade física. Todo dia, Carol? Todo dia. Depois que eu termino essa atividade física, e aí cada dia eu tenho um ritmo diferente. Tem dia que eu faço 2 horas de esteira e depois mais 15 minutos de aplicativo, esses aplicativos de HIIT e tal. Depois eu vou fazer o quê? Vou tomar meu café da manhã. Aí eu tomo meu café da manhã, vou fazer meu suco verde, tomo uns sucos gigantes aí. Só que antes disso, eu fui para minha esteira e eu fiquei fazendo o que na minha esteira? Ouvindo notícia. Sabendo o que está acontecendo no mundo. Eu fui ver podcast, eu fui ler os meus e-mails, então eu coloco o meu celular na minha esteira, eu tenho uma esteira em casa, mas eu fazia isso quando eu estava na academia também. E eu vou ver notícia, eu vou saber o que está acontecendo no mundo, então eu vou tentar potencializar meu tempo. Eu não vou ficar assim. Agora, se tiver um dia que eu quero simplesmente assistir uma série enquanto eu estou na esteira, ok também. Cada dia eu vou sentir. Mas qual que é o objetivo? Eu quero me alimentar, porque eu sei que meu dia só tem 24 horas. Então, eu sei que eu preciso fazer com que esses 24 horas trabalhem para mim. E que esses 24 horas façam com que eu funcione melhor. Ok. Depois que eu faço isso, agora em 2021, eu tenho uma nova rotina, né? Então, 9 da manhã, eu sento na minha mesa e eu começo a trabalhar. Ah, vocês vão perguntar que horas que eu acordo. Umas 5:30 da manhã. 5:30. Mas volto a dizer, cada um tem o seu horário, né? Então, não sou desse, clube das 5 da manhã, não. É a hora que você acorda, que o seu corpo funciona, que o seu corpo está ativo. Tem gente que acorda mais tarde, tem gente que acorda mais cedo. Bom, depois que eu tomei meu café da manhã, 9 e pouquinho, já sentei aqui, e aí eu vou começar a responder e-mail, vou revisar o planejamento que eu fiz no dia anterior para a live de vocês, porque a live já está pronta, né? O conteúdo está pronto anteriormente. Depois que eu terminei a live, ou eu já vou começar tendo alguma reunião, então, por exemplo, hoje eu já tenho uma reunião agora às 11 da manhã, eu já começo com reunião, e aí eu vou seguir o meu planejamento que eu já fiz na minha agenda. Então, eu não perco tempo, o que eu vou fazer hoje, como é que vai ser meu dia? Não, meu dia já está pronto, meu já está planejado anteriormente. Quando é que eu faço isso? Quando é que eu faço esse planejamento?
Aí cada um sabe de si. Eu gosto de fazer planejamento no domingo. Por quê? No domingo, ao final do dia. Gente, aí vai muito do. Se você está fazendo o que você gosta, se você ama o seu trabalho, se você gosta da sua vida profissional, você não vai sentir dificuldade em fazer isso. No início, quando eu comecei a fazer o meu planejamento pessoal, eu confesso que eu ficava um pouco perdida, porque quando é a história do gorila, né? Quando você olha o gorila, você fala, caramba, até organizar essa bagunça toda. No início, quando eu comecei a me organizar, isso foi há muito tempo atrás, tá, gente? Eu comecei a organizar minha vida dessa forma mais ou menos em 2008, quando eu tive um chefe muito bacana na Camargo Correia, que me ensinou o que era MS Project. Eu fiquei assustadíssima, mas ele começou a me ensinar uma rotina de organização. E o que é bom disso? É que hoje eu tenho um estilo de vida que, isso eu estou contando, poucas pessoas sabem disso. Eu consigo organizar a minha agenda, porque tem uma coisa que vocês vão me ouvir falar muito. A pessoa mais importante da sua vida é você. Guarda isso. A pessoa mais importante da sua vida é você. Tem que ser você. Tem que ser o seu tempo, tem que ser a sua paz de espírito, tem que ser a sua vontade de trabalhar, tem que ser a sua garra, tem que ser a sua saúde. Depois vem o resto. Vem a família, vem o trabalho, vem os amigos. Então, eu sempre crio esse equilíbrio. Assim, né, se você for me perguntar, Carol, como é que é a sua rotina da semana? Você trabalha todo dia? Eu trabalho normalmente, praticamente todos os dias. Só que eu tenho uma opção de poder escolher quais dias eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu faço um planejamento muito certinho. De que eu estou falando exatamente? Se eu tenho os meus 20 objetivos definidos de uma forma muito... vai sim, Ricardo e Jaqueline, tá dentro do canal do YouTube, tá? As lives estão ficando lá dentro do canal do YouTube. É óbvio que eu estou olhando mais aqui para o Instagram, mas eu tô com a câmera aqui também, ó, no YouTube. Eu tô gravando nas duas. Oi, Anemilton. Oi, Fernando. Tô respondendo aqui as pessoas. Então, o que acontece? A partir do momento em que você sabe exatamente o que você tem que fazer, e a partir do momento em que você sabe exatamente o que você tem que fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, você sabe que dia que você não precisa fazer nada. E isso é lindo. Quem me acompanha há um tempo, já me viu trabalhando na beira da piscina, já me viu trabalhando na varanda, já me viu trabalhando tomando uma tacinha de vinho. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu consigo planejar, eu sei o horário em que eu posso fazer uma coisa mais relax, que eu não preciso estar tão focada. Tem dias que eu passo horas, 10 horas no escritório, fechada no escritório, fone de ouvido, ouvindo música clássica, ouvindo algumas frequências. Depois eu posso começar a dividir com vocês um pouquinho mais sobre algumas ferramentas que eu uso, né? Ou para contar tempo, para fazer esses pequenos breaks, que às vezes a gente precisa parar um pouquinho, e a gente, quando percebe, está horas trabalhando, né? Mas o que eu quero passar para vocês hoje é o seguinte: planeje a sua semana com antecedência. Planeje as suas metas com antecedência. Não acorde de manhã sem saber o que você vai fazer hoje. É óbvio que todo mundo recebe e-mail. E aí foi uma outra coisa que eu aprendi ao longo desses 13 anos aí e ao longo desses 7 anos dando consultoria. Tudo é urgente. Vocês já repararam? Tudo é urgente. Só que quem tem que aprender a organizar o seu tempo é você. Não é o seu chefe, não é o seu sócio, não são seus parceiros. É você. E você sabe exatamente o que é importante para você, de acordo com seus próprios objetivos. A partir disso, ninguém nunca vai dizer para mim que eu preciso começar o meu dia antes, que por isso eu não vou poder fazer minha 1 hora de esteira, ou que eu não vou poder meditar. Porque eu sei que não fazendo isso, eu estou prejudicando a eficiência do meu dia como um todo. A partir do momento que a gente se conhece, entende a nossa rotina e descobre o que funciona para a gente. Por exemplo, eu já trabalhei com... Eu tenho uma lembrança muito forte de um profissional que trabalhou comigo, que ele é notível, ele é uma pessoa que funciona super bem à noite. Eu não sou essa pessoa. Deu 7 da noite, eu já estou querendo um relax. Alguns dias, como vocês sabem, às vezes eu tenho que esticar um pouco meu dia,
outras vezes eu consigo diminuir meu dia e terminar por volta de 7 da noite. Mas se você virar para mim e falar assim, Carol, você precisa começar a trabalhar todo dia às 7 da manhã, eu vou falar não. Por quê? Porque está fora do meu objetivo. Só que outras pessoas vão preferir começar o dia deles trabalhando. Eu tenho um aluno, não vou citar nomes, mas eu tenho um aluno que está fazendo academia e ele estuda academia às 5 da manhã. E para ele faz super sentido, porque a mente dele está fresca e para ele funciona. Então você precisa entender qual é o seu balanço, qual é o seu ponto de equilíbrio, qual é o horário que você vai dedicar para você cumprir com as suas obrigações e qual é o horário que você vai dedicar para crescer, para se desenvolver. E aí vem uma outra frase também, que aí não vou nem lembrar quem fala isso, mas quem trabalha demais não ganha dinheiro, não é? Eu concordo. Porque se você tiver o tempo inteiro só trabalhando, só cumprindo itens, tarefas relacionadas ao seu trabalho, mas não tiver aquele momento que você tem que parar para repensar a sua empresa, para repensar o seu negócio, para olhar outros mercados, você não cresce. E às vezes até quebra. Porque quando a gente fica muito fechado dentro de uma bolinha e a gente não consegue enxergar novas oportunidades. Então, Carol, eu não tenho tempo de ouvir notícia, eu não tenho tempo de ouvir podcast, eu não tenho tempo, a gente vai falar sobre isso. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que eu preparei. Já temos 80 conteúdos prontos. Eu já preparei 80 conteúdos das lives para vocês, tá? Até final de abril já está pronto. Então, essa é a forma como eu trabalho, essa é a forma como eu me organizo. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam essa cronologia, essa forma de trabalhar, que para mim faz sentido, e eu acho que vocês estão livres, obviamente, cada um vai entender a melhor forma de trabalhar. Mas hoje, o que eu quero deixar para vocês crie uma rotina de crescimento pessoal e profissional para 2021. Então, se você não fez os seus 20 objetivos ontem, né? 10 objetivos pessoais, 10 objetivos profissionais, faça hoje, senta agora, termina. Eu vou terminar a live daqui a pouquinho, eu já falei para vocês. Eu não vou ficar tomando muito tempo de vocês, não. Eu só quero dar uma chacoalhada na vida de vocês aí. Todo dia, esse ano de 2021, todo dia eu vou dar uma chacoalhada aí na vida de vocês. Desenha 10 metas pessoais, 10 metas profissionais. Faz análise SWOT para ver como você está em relação ao atendimento dessas metas. Faz um ranking do que é mais importante para você dentro de cada uma dessas metas. Faz a meta SMART para cada um desses seus 20 objetivos. Faz essa análise da meta SMART. Desenha. Eu quero aprender alemão, mas em quanto tempo? Quanto tempo você vai se dedicar? Quando você vai terminar? O que você vai concluir até o final de 2020? Faz isso para todas esses 20 objetivos e depois insere isso dentro da sua agenda. E aí vem uma outra coisa importante. Linha do tempo. Às vezes a gente esquece, por exemplo, a minha meta é ler 1 livro por mês. 2 livros por mês. Como é que a gente vai fazer esse desenho dessas metas, né? Como é que eu vou dizer, eu quero ler 2 livros por mês? Eu vou ter que separar pacotinhos de horas ao longo do meu dia. Qual é o melhor horário para eu ler? Para mim, o melhor horário para eu ler é antes de dormir. Então, 10 minutinhos antes de dormir, todos os dias, eu leio um pouquinho. Tem dia que eu leio 20, tem dia que eu leio 15. Cada dia eu leio um pouquinho. Para que isso serve? Isso serve para que você entenda o poder da rotina, o poder da gente ter pequenos passos todos os dias que vão gerar um crescimento gigantesco, tanto profissional quanto pessoal, para você. A mesma coisa que eu acho que é interessante, a meta é aprender inglês. Então, vamos aprender inglês. Eu quero voltar a estudar espanhol, porque eu não sei mais nada. O meu espanhol virou um portunhol, viu, Caso Costa? Então, vamos estudar inglês. O que a gente tem que entender é o seguinte, todo mundo tem 24 horas, tá? Essa primeira semana das minhas lives está parecendo meio coaching, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que todo mundo tem que fazer um planejamento. Olha aí, o Lotus, JB Lotus, falou exatamente o que eu estava lendo no meu pensamento. A gente precisa fazer planejamento do nosso tempo, senão a gente não tem tempo. E aí, a gente fica lá. Eu adoro o Instagram, tá, gente? Eu sou daquelas que consome, adora olhar Instagram, vejo vídeos de
cozinha, de culinária, também vejo muita coisa relacionada com trabalho. Só que se a gente não prestar atenção no tempo que a gente gasta ou investe, dependendo do que você vê no Instagram, 20 minutos passou voando. E o que eu posso fazer com 20 minutos? Eu faço muita coisa. Com 20 minutos você consegue fazer esporte, com 20 minutos você consegue aprender o idioma todos os dias. Com 20 minutos você consegue meditar, com 20 minutos você faz o suco verde, com 20 minutos você caminha na esteira. Então, começa a dar valor a cada meia hora do seu dia. Mas mais do que isso, Carol e seus caderninhos, né? Cria um planejamento para você. Todo dia. E aí vem uma outra coisa que eu acho muito legal e que para mim fez diferença. Tem gente que se assusta com isso. Mas, se vocês quiserem, eu posso mostrar isso num outro momento. Esse daqui eu comecei a desenhar, mas depois eu já passei para o computador. Eu gosto de trabalhar com uns quadros de metas anuais. Eu sei que parece muito grande, né? Você fala assim, você vai planejar todos os dias do seu ano? Eu já estou nesse nível, eu já consigo fazer isso. É óbvio que a gente tem as atividades que vão vir, como eu falo, as reuniões, mas eu tenho as janelas dentro da minha agenda dos momentos em que eu vou marcar reunião. Por quê? Porque tem coisa pior do que você estar lá dedicado, fazendo um estudo de viabilidade econômica. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Eu estou fazendo um estudo de viabilidade econômica, estou desenvolvendo um produto, estou pensando em algo bem mais técnico. Aí alguém fala assim, Carol, vamos fazer uma reunião agora? Eu vou falar, não. Não vou. Por quê? Porque eu tenho que valorizar o meu horário. E a partir do momento em que eu digo, vou fazer reunião terça e quinta à tarde, vou fazer reunião, e aí, por exemplo, as minhas consultorias, eu tenho quais são os horários que eu atendo. Eu não atendo em qualquer momento. Porque eu tenho meu horário para produzir conteúdo, eu tenho horário para pesquisar, eu tenho horário para me informar. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é respeite o seu tempo. Crie uma rotina. Essa frase é a rotina que liberta. A partir do momento em que a gente entende que a rotina é a ferramenta mais importante que a gente tem na nossa vida, a gente vai conseguir usar a nossa rotina para nos tornarmos empresários de sucesso, empreendedores, profissionais bem-sucedidos e assim, um funil de interesses e necessidades, exatamente. Então, você tem que criar na sua própria vida o que é importante para você e dedicar tempo para isso. E não deixar o seu tempo solto para esses pop-ups, né, para essas coisas que aparecem, essas ligações. Gente, eu recebo e-mail o tempo inteiro, né? Eu recebo o WhatsApp o tempo inteiro. O que eu faço? Eu coloco o meu WhatsApp no silencioso. Quem não faz isso? Eu coloco. Meu celular fica de cabeça para baixo, em cima da mesa. Eu não fico olhando para o meu celular o tempo inteiro. Então, eu tenho momentos, eu comecei a me organizar dessa forma. É preciso que a gente aprenda uma coisa. Hoje a gente tem muitas distrações, né? Rede social é uma delas. Só que a rede social ela pode ser uma ferramenta importantíssima para o seu crescimento. Desde que você siga os canais certos, desde que você use o seu tempo da forma correta. Então, para fechar o dia de hoje, faça seus objetivos, 10 objetivos pessoais, 10 objetivos profissionais, crie a sua rotina, como é que você vai alcançar esses objetivos, faça a sua meta SMART para cada um desses objetivos e vamos crescer em 2021, vamos transformar 2021 num ano que a gente vai lembrar com muito orgulho, como eu me lembro de 2020, apesar de tudo que aconteceu, de todos os problemas pessoais que eu vivi, mudei de país, mudei de casa, e nem por isso, porque eu já tinha minha rotina pronta, então mesmo no turbilhão, se a gente sabe o que a gente tem que fazer, exatamente, não sair do foco, é primordial. Se a gente sabe o que vai fazer, se a gente sabe aonde a gente quer ir, a gente não se perde no meio do caminho. Mesmo que o céu esteja pegando fogo e que a gente tenha problemas acontecendo, se a gente tem a nossa rotina, mesmo que a gente saia um pouco da rotina, tá? Às vezes a gente sai um pouquinho, não tem problema. A rotina, ela é algo que liberta você. A rotina é o que vai te permitir falar, hoje eu não vou trabalhar, hoje é meu day off, hoje é quarta-feira. Beijo, Brasil, eu vou descansar.
tá? Então, eu queria só deixar isso para vocês, essa mensagem de que cuidem da rotina de vocês, que a rotina é o que vai transformar a vida de vocês, se vocês souberem usar cada quadradinho que tem dentro da sua agenda, tá bom? Um beijo para vocês. Essa live, ela tá no YouTube também, então convide quem vocês acham que precisa ouvir essas palavrinhas aí. Não sou coach, mas eu acho que conforme a gente vai aprendendo, acho que é legal a gente dividir, né, os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana e a gente se vê amanhã. Tchau!